Olá a todos e bem-vindos ao quarto episódio das Conversas Triviais, um segmento do podcast Trivium, onde o Bernardo e eu, Vasco, falamos sobre alguns temas que nos têm interessado. Enfim, vários temas num só episódio, como temos vindo a fazer nestas conversas triviais. Hoje trazemos 6 temas. Vamos falar sobre o filme David, que esteve recentemente no cinema. Vamos falar um pouco sobre as eleições presidenciais. Estamos à data da gravação, entre as duas voltas, portanto estamos em vésperas da segunda volta. Vésperas ainda faltam 2 semanas e meia, ainda falta um bocadinho. Vamos também falar sobre o lançamento de um livro de um grande amigo nosso, sobre Nuno Castelo Branco. Vamos falar sobre o discurso que o Papa Dom XIV deu ao corpo diplomático no início do ano. Vamos falar sobre um artigo que saiu na revista Crítica 21 sobre aquilo que São Tomás deve, ou melhor, o que a política deve a São Tomás, escrito pelo Carlos Maria Bobone, que já esteve no nosso podcast. E concluiremos finalmente com uma pequena nota sobre um livro aliás, o único romance que li no ano passado, para quem ouviu o episódio dos livros lidos no ano passado, 2025, O Nó de Víboras. Peço desculpa, sim, O Nó de Víboras, exatamente. Sem mais demoras, e já agora, olá Bernardo, eu gosto sempre de cumprimentar o meu caro amigo, co-host, como costuma dizer, Bernardo. Então, Viva! E vamos começar já então com o filme David. Mas antes do filme David, já agora, Bernardo, eu tenho aqui um grande pedido de desculpas a fazer aos nossos ouvintes, porque, como se recordarão, nas últimas conversas triviais falámos sobre os filmes preferidos do Papa Leão XIV. Um deles era A Vida Bela, e eu, na altura, disse que sim, nunca tinha visto, ou que tinha visto partes. E quando referi isso à minha mulher, enfim, fui quase insultado. Como é que é possível nunca teres visto A Vida é Bela do princípio ao fim? Então, aproveitei a época natalícia para, com a minha mulher, ver o filme pela primeira vez na vida, portanto, aos 35 anos, ver o filme do princípio ao fim. E eu quero pedir desculpas porque, enfim, é uma verdadeira obra de arte. É um filme lindíssimo. Eu só tinha visto sempre a parte final em que ele esconde o filho e depois é apanhado e naturalmente morre. Mas de facto é um filme que vale mesmo, mesmo muito a pena ver do princípio ao fim. E pronto, uma bonita história sobre o sacrifício de um pai, pelo seu filho, pela sua família. Portanto, pedi desculpa por só ver agora, mas já vi, portanto já. Pronto, é assim mesmo. Para a frente é o caminho. Filme David, pronto, só dou aqui nota que teve este filme que saiu. É um filme daquele da Angel Studios. O Angel Studios é um, como é que se chama isto? Uma produtora americana que já no ano passado, bem, isto é desenhos animados, já no ano passado tinha feito também um filme que é O Rei dos Reis, que eu não vi. O Rei dos Reis baseado numa vida de Jesus Cristo escrita pelo Charles Dickens. Eu tenho o livro, mas não vi o filme. E este ano saiu este David. Creio que também foi o Angel Studios, o Bernardo corrijo-me, que fez aquele vídeo com o Jim Caviezel, em que no ele. tráfico de O seres tráfico humanos. de crianças, neste caso, em que ainda mais hediondo, não é? Esqueci-me agora. Freedom, era qualquer coisa Freedom, eu já não me lembro agora do nome do filme, infelizmente também não vi, mas pronto, é a mesma produtora, portanto tem esta orientação para temáticas cristãs e também, de certa forma, temáticas pronto, vou chamar sociais, não é? De emergências sociais, como sendo o tráfico humano. Portanto, tem, obviamente, muito valor. E este filme, David, foi uma agradável surpresa. A minha mulher tinha ido ver com os meus filhos, eles gostaram tanto, os dois mais velhos, gostaram tanto que quiseram voltar a ver. E eu aproveitei também as férias do Natal para ir eu pela primeira vez e os meus dois filhos pela segunda, e de facto vale mesmo a pena. Faz lembrar um bocadinho, para quem gosta, aquele filme, Sound of fantástico. Freedom, Sound of Sound Freedom, of Freedom, obrigado, obrigado, Sound of exatamente. Freedom, Sound of Exatamente, Freedom. obrigadíssimo, Bernardo. O Desculpa David, interromper. não faz mal, fizeste bem. Este filme, David, faz lembrar um bocadinho o Príncipe do Egito, portanto, o filme de salvo erro de 98, 99, enfim, história romanceada de Moisés, mas ainda assim um filme muito, muito.
poderoso, não é? Ahm, Sobre, enfim, um aspecto muito significativo e tantas vezes recordado da história da salvação. Naturalmente, refiro-me à libertação do povo israelita do Egito. Portanto, faz lembrar, portanto, o David refere-se naturalmente a um período mais tardio da história de David. Mais concretamente, já agora depois fui ver, para quem quiser saber, um, fala, ou seja, a história contada neste filme de David vai desde o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel até ao capítulo 2 do segundo livro de Samuel. No fundo, vai desde a unção de David por Samuel, não é? Pelo profeta Samuel, até como é que eu vou dizer, à sagração de David enquanto rei, à unção de David enquanto rei de Israel. Portanto, todo aquele período de tensão com o rei Saul, uma cena muito impactante e que os meus obviamente ficam super impressionados, que é a luta de David, peço desculpa, contra Golias, o Filisteu. É engraçado já agora, não sei se viste, mas o Trent Horn, que é um apologeta cristão católico americano, que o Bernardo e eu gostamos muito, que tem ele chama-se Trent Horn e tem um podcast muito sugestivo que é Counsel, não de concílio, mas de conselho, Council of Trent, portanto, obviamente, é um jogo de palavras com o Concílio de Trento e com o próprio nome dele. Resulta muito bem. Resultou muito bem, mas ele diz que gostou imenso do filme, também foi ver. Só a única coisa que ele não gostou do filme foi do exagero do tamanho do Golias. Tá? Que o Golias é literalmente um gigante. Mas pronto, mas fora isso, é um livro que eu aconselho. Um livro, peço desculpa, um filme que eu aconselho muito a ver com os filhos. Fui ver com os meus filhos enfim, de 5 e 7 anos. E deram-se muito bem. O de 5 anos, de vez em quando, escondia-se, punha-se, deitava-se no chão do cinema porque tinha medo, mas só em algumas partes. Mas está Há muito bem alguma feito, parte é que seja muito. particularmente dramática? É a luta de David contra Golias? Há alguma coisa que tenha impressionado mais? É um momento muito, muito bonito do filme. Porquê? Porque, ou seja, está bem frisada a razão pela qual. Ou seja, a razão pela qual David nada teme diante de Golias, que é a confiança que tem em Deus, não é? E está muito bem, enfim, mostra isso muito bem, está muito bem conseguido, a demonstração de confiança de David em Deus e pronto, e é até impactante porque o Golias lá está, é um monstro, é um gigante, tipo gigante, aliás, um gigante, até é assim meio, quase que parece um deus grego, não é? É loiro, pele muito branquinha, gigante, e ele, pronto, ele ri-se e goza e provoca sim, o Deus de Israel, não é? O nosso Deus, para todos os efeitos, e depois leva com a pedrada na testa e cai para o lado. Mas depois também tem algumas partes, ou seja, também é a questão do Saul, quando Saul persegue David, quer dizer, é um filme, lá está, não é? Sendo para crianças, porque naturalmente é um filme pronto, desenho animado, mas também os adultos também acho que captura bem ali o espírito da história e a mim também foi edificante, foi edificante enfim. Acho que é importante dar graças a Deus. O meu filho Vasco, obviamente não chegamos à parte do grande pecado de David, não é? Portanto, o adultério de David com Pois eu não, não ia chega, não chega, perguntar-te não isso. chega, porque isso é quando ele já é rei, não é? Certo. Com a mulher É de. só até o filme então narra, ok, desde a Narra infância, a desde a escolha, não infância, é? exatamente, até ser. Enfim, não sei se a palavra certa seria consagrado rei, sagrado rei, não sei. Pronto, Uhum. quando ele é efetivamente proclamado, aclamado como rei de Israel, pronto. Até porque há dois Aclamado como. momentos, não é? Na real, Hum, não vi o filme, ainda. mas há dois momentos, não é? Há um momento em que ele é ungido, não é? E há um momento em que de facto se torna Sim, rei de é isso, ou Israel. Há a seja, luta com. é o que eu estou a dizer, ou seja, começa com unção em casa do pai de David, não é? Portanto, Samuel chega, vê os vários irmãos, diz que não é nenhum destes, não tens mais nenhum filho. Tenho o mais novo, que é o pastor, manda ouvir, etc. Chega David, e David é ungido aí, nesse momento. E depois há o momento em que ele é. Na Bíblia, salvo erro, agora, se tiveres um bocadinho de paciência, tenho aqui as minhas cábulas. Onde é que está? Olha, se não te importares, e se os ouvintes não se importarem, vou ler então o início do segundo capítulo
do segundo livro de Samuel, que é onde acaba o filme. Depois disso, David consultou os senhores. Depois disso, é depois de uma guerra com os filisteus, em que o próprio rei Saul morreu, não é? Saul e o seu filho Jonatas. Aliás, um dos aspectos também que é muito giro no filme é ver a amizade do filho de Saul, Jonatas, e de David. Eles eram amigos. Depois disto, então diz o seguinte: depois disso, David consultou o Senhor, dizendo: Irei eu para alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu-lhe: Vai. E David disse: Para onde irei? E o Senhor respondeu-lhe: Para Hebron. Foi, pois, David e as suas duas mulheres, no filme não aparecem duas mulheres, Aquinoão de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmel. Levou também David a gente que estava com ele, cada um com a sua família, e ficaram morando nas povoações de Hebron. E foram os homens de Judá e ungiram ali David para reinar sobre a casa de Judá. E noticiaram a David que os homens de Jabes, de Galaad, tinham sepultado Saul. Pronto. Portanto, ele é ungido lá pelos sacerdotes, pronto, que acompanhavam o próprio Rei Saul. Pronto. Portanto, é aí que acaba o filme. Mas, enfim, vale imenso a pena, é um bom filme, é um bom momento de família. Acho que quando sair em DVD, como os ouvintes sabem, eu compro DVDs, hei de comprar. E depois tem músicas giríssimas que os miúdos fartam-se cantar. E pronto, portanto, fico contente e, sobretudo, fico contente, sabes, Bernardo, que tenha estado, ainda teve bastante tempo no cinema, sabes? E no meio desta sociedade bastante secular, não é? É bom ver que ainda há espaço para este tipo de filmes e fico muito contente por causa disso. Bom, adiante e troca o passo. E como nós queremos ser um podcast da moda e os podcasts da moda falam sobre eleições presidenciais, nós também achámos que devíamos dar aqui a nossa chega. Bernardo, aqui passo a palavra, que tu és o político entre nós. Chega, não tem de ser só sobre Chega. Não, mas ainda sou sobre David. Não, não que queira fugir à pergunta, mas ainda sobre o filme David. Desculpa, diz-me. Tu disseste que é bom ter estado ainda bastante tempo no cinema, e é verdade que ainda teve algum tempo, não foi seguramente o filme que teve mais, mas dou nota que não teve o tempo suficiente para eu conseguir ir com os meus filhos, até porque na altura em que estava no o filme no cinema, calhou ali mais ou menos no Natal, nós esse período passamos esse período todo, a maior parte do tempo na terra dos meus sogros, e, e lá o cinema mais perto que há é o cinema do Torre Shopping, em Torres Novas, e, e acho que o filme teve para aí 2 semanas. Portanto, é verdade que é um cinema com poucas salas, deve ter se calhar Pois, duas ou três. era o que eu ia dizer. Eu não conheço Não, a mas, média mas há outros de. filmes que estiveram lá 2 meses, estás a ver? Aquilo enquanto dá receitas de bilheteira. Enfim, é como tudo. Portanto, moral da história, não consegui ir ver, tive pena, ouvi várias pessoas a falarem sobre o filme, fiquei com muita vontade de ir ver com os miúdos também. O Trent Horn, de facto, ouvi esse episódio e ele, a única crítica que tem, não é bem uma crítica, acho que é uma nota. Acho que se os nossos ouvintes forem ouvir vão perceber que é uma nota. É essa desproporção, mas que também se compreende como, sei lá, como uma dramatização que faz parte de um filme infantil, digo eu. Não vi o filme, mas imagino que possa ser assim. Pronto, entrando aqui nas eleições presidenciais, o Vasco nem queria falar sobre o assunto, o que demonstra logo que se o próprio Vasco, que é um homem do diálogo, do debate fraterno, eh, acha que um assunto é complicado demais para ser discutido. Complicado, se calhar não é a palavra, mas aborrecido demais para não ser um assunto tão importante como as eleições para ser falado, é porque de facto alguma coisa vai mal, não é? Há uma grande desilusão, essa é se calhar a primeira nota sobre estas eleições presidenciais. Eu acho que há uma certa desilusão com a política, que não é uma coisa nova, mas nestas presidenciais acho que sentimos todos, eleitores que eventualmente mais os eleitores de direita do que os de esquerda, mas acho que todos, os de direita e de esquerda, uma certa falta de, embora houvesse um cardápio muito grande de opções, a falta se calhar de um candidato natural, não é? Até desde 74 que em todas as eleições tenho a impressão que tem havido sempre um candidato natural, ou pelo menos dois candidatos naturais, quando foi em 86.
Freitas do Amaral e o Mário Soares, se bem que na realidade nesse ano o verdadeiro candidato natural era Freitas do Amaral, embora depois tivesse ganho Mário Soares. E agora este ano não havia nenhum candidato que dissesse, é aquele, está escrito nas estrelas que vai ser aquele candidato. Não, de facto havia uma série de opções e não havia nenhum que agregasse a vontade popular. Pronto. Se Dito bem isto, que, se me permitires, durante vários meses houve um candidato, não é? Houve o Almirante. o diretor de Logística e Distribuição de Vacinas. Por acaso é Almirante, mas houve um candidato que parecia ser o eleito, não é? Mas não te esqueças Realmente. que mesmo esse candidato, não te esqueças que mesmo esse candidato, não fui ver os números, portanto, os nossos ouvintes que vejam os números, mas mesmo esse candidato que durante muitos meses era o candidato, e o candidato, podíamos dizer se calhar o candidato natural, se quisermos, a verdade é que em bom rigor não era, porque eu não me lembro de ter tido sondagens melhores do que 30, não sei se alguma vez houve alguma de 40%. Não é? Quando falamos de Marcelo, por exemplo, acho que chegava aos 70%. Acho que chegou aos 70% pelo menos de aprovação. Por isso, quer dizer, eh, havendo um candidato que no pré-campanha eleitoral estava bastante balançado e assim começou a falar, eu nem acho que tenha sido quando começou a falar, eu acho que porque uma das primeiras entrevistas que ele dá, até acho que corre bastante bem, tenho a impressão que vai à RTP. Foi já depois da apresentação da candidatura que não correu particularmente bem, depois dá uma candidatura, dá uma entrevista que eu acho que corre particularmente bem, que é aquela, penso que foi à RTP, não tenho certeza, em que lhe perguntam sobre aborto ou eutanásia, ele diz, eu sou uma pessoa absolutamente pró-vida, tenho muita dificuldade com temas de eutanásia e de aborto, e fiquei muito bem impressionado com essa entrevista. Depois, isto nota-se que foi claramente antes de ter uma equipa de volta dele a tratar da comunicação, porque se nota um contraste muito grande entre esta primeira entrevista e depois os debates, e as várias entrevistas que também foi tendo, em que de facto, eu acho que ele acabou por não convencer ninguém porque ele próprio não estava convencido de nada, não é? Ele não estava convencido de nada. Era um bocadinho pronto, soprava o vento, dizia, não quero dizer a banalidade, não quero ser ofensivo, mas dizia a banalidade que ele achava que ia agradar mais pessoas num determinado momento, não é? Se num momento, se calhar, a esquerda parecia estar com mais força, ele era o candidato da esquerda. Se num momento a direita parecia estar com mais força, ele já era um candidato que era de direita. Então, eh, era o candidato de tudo e, portanto, também não era o candidato de nada, não conseguiu convencer. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas sem centrar isto em candidatos particulares e se calhar pensando um bocadinho ehm, no espectro político em que nos encaixamos, eu acho que eu naturalmente temos visões diferentes, mas encaixamos no. Quer dizer, ainda estamos para descobrir quais é que são as opiniões diferentes que temos, mas acredito, pelo menos do ponto de vista conceptual, que possam existir. Mas encontramos à direita portanto, fazemos uma análise, eu acho que cá à direita que tem um bocadinho mais que interesse. E o primeiro ponto, para mim, é que eu acho que a direita tem um enorme talento para perder eleições, mesmo neste contexto único da nossa história democrática, nos últimos 50 anos, em que há uma maioria esmagadora e sociológica do espaço de direita. Olhamos para o nosso Parlamento, 70% são deputados de direita, ou seja, do PS para a direita. Quer dizer, e não conseguimos, com esta super maioria que nós temos no Parlamento, não conseguimos fazer uma reforma, porque a direita, na realidade, não é uma direita, é uma série de direitas que não conseguem dialogar entre si. E isto é que é verdadeiramente dramático. E acho que aconteceu exatamente o mesmo na eleição presidencial. Tínhamos uma oportunidade em que, um, em que podíamos ter um candidato afirmativamente de direita, alinhado com um, as preferências, se calhar, de 70% da população. Quer dizer, os abstencionistas nunca se percebe muito bem o que é que são, mas pelo menos da eleição da população mais politicamente ativa, estamos a falar, se calhar, de cerca de 60%, e os resultados eram isso mesmo, não é? O Ventura, quando reage aos resultados da primeira volta, diz
bem que a direita não saiu derrotada das eleições. Na realidade, a direita saiu como uma grande vencedora. Agora, o problema é que a esquerda concentrou-se toda num candidato, quer dizer, praticamente toda a esquerda vota em seguro, sobram 2, 3, se calhar 4 ou 5% que votaram na extrema-esquerda, incluindo o LIVRE aqui na extrema-esquerda, e eventualmente alguma esquerda que tenha votado no Almirante, se calhar estamos a falar de 5%, mas quer dizer, seguro já fez o pleno da esquerda. E se o pleno da esquerda é 20 e tal, 30%, significa que a direita, por exclusão de partes, ou somando os restantes candidatos, representaria se calhar 70%. Portanto, estamos nesta situação caricata em que 70% dos eleitores preferem direita, mas o presidente quase certeza vai ser de esquerda. E é esta a reflexão que eu queria trazer. Porquê? O porquê é fácil mandar bocas, não é? E dizer, isto foi erro daquele, foi erro. Quer dizer, depois de olharmos para o resultado final, é muito fácil dizer que foi um erro estratégico de Montenegro ter escolhido Marcos Mendes. Podemos dizer que Coutinho não devia ter avançado, deviam-se ter entendido os candidatos. A posteriori é sempre muito fácil fazer estas análises, não é? Mas na altura em que as coisas estavam a acontecer, ninguém percebeu. Eu acho que um dos erros pode ter sido mais do que esta escolha ou aquela escolha foi tivemos muito tempo, nós lembramos apenas da última semana da campanha eleitoral, é isso que está mais presente na nossa cabeça naturalmente, mas fizemos uma análise fria, olharmos para todo o período, desde a pré-campanha até ao resultado. Eu acho que nós à direita achávamos durante a maior parte do tempo, a última semana de facto consolida-se aquela posição de seguro, porque o que acontece é que há uma transferência muito grande de votos da extrema-esquerda para seguro. Há de facto um efeito de voto útil muito significativo em seguro, portanto ele somou a sua base de apoio normal ou própria a todo o resto da esquerda e portanto ultrapassou todos. Era uma coisa que era previsível, sim, mas foi muito pouco falada até à última semana até à Mas, última semana de eleições. E nós ó, à direita, diz Vasco, diz. não, Bernardo, só essa transferência de votos, e desculpa a minha ignorância, ou seja, é com base em dados concretos mais ou menos provados, nunca se pode provar, ou é um pressuposto teu? Porque, ou seja, eu faço esta pergunta porque eu diria que muitos votos do Almirante, se quiseres, pessoas inicialmente orientadas para o Almirante, poderão ter ido para o seguro, e inclusive pessoas do PSD que não têm, que não têm particular apreço por Marcos Mendes e Votam reconhecendo no seguro. seguro alguém à direita da esquerda do PS, não é? Dentro mais à direita no PS, ou mais ao centro, é mais correto dizer assim, que terão votado em seguro, percebes? Portanto, daí a minha pergunta, só se tem, porque parece-me que a extrema-esquerda atualmente tem pouquíssima expressão, não é? Para dar essa vantagem, se quiseres, ao seguro. Mas posso estar errado, pergunto. Não, tem efetivamente muito pouca expressão, mas há aqui dois pontos factuais em que eu me estou a basear. Uma é tu olhares para a evolução das sondagens e depois reparas que no final há um esmagamento total de todos os candidatos à esquerda de seguro e vês a candidatura de seguro a ficar provavelmente em primeiro lugar. Nas últimas semanas, ou na última semana, teve ali taco a taco com André Ventura, e há depois os estudos pós-eleitorais onde há bastante detalhe, obviamente baseado numa amostra, não é? Nós não conhecemos os votos um a um dos portugueses, mas há bastante detalhe de eleitores que votavam, de onde é que vêm os eleitores de cada um dos candidatos presidenciais. E sabemos sabemos os candidatos que votavam AD, os candidatos que votavam Chega, que votavam PCP, Livre, BE, sabemos de onde é que vêm os votos de acordo com estes estudos, não é? E de facto há essa transferência muito grande de votos, e era precisamente a este ponto que eu queria chegar. É que um ponto muito importante é que não tenho aqui os números de cor, mas houve uma maioria muito expressiva de pessoas, muito maior do que é habitual,
a decidirem o voto no próprio dia, ou até na última semana de eleições. Portanto, esse é outro dado que eu acho que é importante. E nós, à direita, o que é que aconteceu? Tivemos o tempo todo a achar que esta eleição era favas contadas. Isto vai também ao encontro da tua pergunta. Tivemos a achar que a eleição era favas contadas, que ia ganhar a direita sim ou sim. Então demos ao luxo um, de de alguns de nós de dizer, eu se calhar vou votar no Almirante porque gosto mais, se calhar, do rigor e da capacidade de organização, da seriedade, tudo bem, eu vou votar seguro, quer dizer, nós tivemos eleitores de direita a votar seguro, e vamos ter agora, na segunda volta, vamos ter ainda mais, vamos ter um número muito grande de eleitores tradicionalmente de direita a votar seguro, mas, mas o problema já tinha acontecido na primeira volta. Então houve uns que disseram, pô, isto aqui está a ganho para a direita, vou votar seguro. Eu vou votar Almirante, eu vou votar Coutinho. Em vez de haver uma coordenação entre os vários candidatos. Nós achámos que partíamos desta base de 70% e que de certeza que ia estar que ia estar a vitória direita. E de facto não teve. Um, eu lembro que na última semana, e isto explica em parte, eu acho, o resultado de Marcos Mendes. Na última semana, a campanha do Cotrim faz um trabalho de facto extraordinário do ponto de vista de marketing, de tentar convencer toda a gente, e aquele truque de escrever a carta, as duas cartas que escreveu o Montenegro, de tentar convencer toda a gente que se algum candidato de direita podia concentrar os votos de toda a direita e passar à segunda fase, que não Ventura, pela rejeição que tem, não era nada contra o Ventura, mas era pela taxa de rejeição que tem. Sabia-se que Ventura passando à segunda fase, quase certeza, à segunda volta, quase certeza absoluta não ia ser eleito. Então, passando um candidato de direita à segunda fase, à segunda volta, que pudesse ser eleito, seria Cotrim. E convenceu imensa gente, e nessa última semana, se vocês pararem, há aí 2 ou 3 semanas seguidas em que Marcos Mendes estava em primeiro lugar destacado, nessa última semana passa a estar a Cotrim. Ou seja, as sondagens também acho que tiveram aqui um papel muito, muito importante. Um, e, e pronto, quer dizer, o que é que acontece? Acho que o que vai acontecer é isto mesmo, é que 70% das pessoas são de direita ou preferem a direita neste momento, não é que sejam de direita, acho que há uma grande porcentagem da população que ora vota à direita, ora vota à esquerda, consoante os ciclos políticos, mas há de facto uma maioria sociológica de direita e vamos ter um presidente de esquerda. Agora, a única questão é, vamos ter um presidente de esquerda com 51%, 60%, 70%, 80%, e aqui é que eu acho que está a nossa reflexão para a segunda volta das eleições, não é? Que legitimidade e que peso simbólico queremos dar ao resultado de António José Seguro. O que é que isto significa, muito concretamente, e com toda a transparência? Se José Seguro está mais habilitado, ou daria, pelo, pelo, pela definição que nós temos de Presidente da República, o melhor Presidente da República do que André Ventura? Eu acho que eventualmente sim. E tenho falado com eleitores do Chega que me dizem exatamente a mesma coisa. Até tenho falado com eleitores do Chega que nos dizem que preferiam que André Ventura nem sequer fosse candidato. Ah, mas a verdade é que, ao mesmo tempo, não sei se pode ser tão líquido assim, que se deve votar em António José Seguro, porque é verdade que o fim do nosso voto é eleger o presidente que nos parece mais qualificado, mas eu acho que há aqui uma dimensão simbólica importante também. Nós daqui a bocadinho vamos falar de São Tomás, mas há aqui uma componente simbólica que eu acho que é importante, de não passar uma mensagem política no momento em que o PS está de rastos, que possa reerguer ou funcionar como um recomeço um, do PS, não é? Depois deste ciclo tão grande que o PS e que o socialismo teve e que tanto mal nos fez, a todos os níveis, não só do ponto de vista moral, com toda a porcaria que foi aprovada, mas também do ponto de vista
mais material, com o caos que está a imigração, com o caos que está as urgências médicas, o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que era bastante perigoso este sinal e esta legitimação da esquerda. Obviamente que me vão dizer os nossos ouvintes, mas não tem nada a ver, isto é uma eleição pessoal, nós estamos a votar no Seguro, não estamos a votar no PS, obviamente que sim, sabemos isso. Mas a verdade é que em política as coisas não são assim tão simples, não é? Há uma dimensão simbólica e obviamente que o PS vai querer fazer uma leitura política e partidária de uma eventual vitória de Seguro, e por isso não sei se seria bom Seguro vencer com 70% ou 80%. Acho que é um bocado esta a reflexão agora para os eleitores de direita que estão a pensar se vão votar e em quem é que vão votar. Mas, Bernardo, deixa-me só dizer uma coisa. Enfim, eu por natureza, já vamos falar de São Tomás, não é? Mas eu por natureza seria absolutamente incapaz de votar algum dia num socialista. O socialismo para mim representa, e sobretudo em Portugal, e referi isto agora aos últimos, os 8 anos do governo de António Costa, o que de pior há no nosso país. É o pior, é o pior, mas do pior, é o aproveitamento político, é o tachinho, é o favorzinho, é perpetuar um Estado gordo, peço desculpa a expressão, mas é perpetuar serviços públicos totalmente amorfos. Quer dizer, o PS para mim representa isso tudo. Eu seria absolutamente incapaz de votar no António José Seguro, sendo que reconheço pelo menos uma honra, que é a de ter sido posto fora do, da liderança do PS pelo António Costa. Portanto, a única honra que lhe reconheço é a derrota dele diante enfim, daquela pessoa que, a meu ver, arruinou moralmente. Falaste da saúde, mas então da educação também, quer dizer, arruinou o nosso país e estamos. E havemos de viver muitos anos as consequências do mal que 8 anos de socialismo fez. Eu sou absolutamente incapaz. Eu não, é sabido, quer dizer, eu não sou propriamente um fã do André Ventura. Não sou, não faço o meu estilo. ahm, e- Obviamente, e acho que o Chega é uma amálgama. Tenho muitos amigos e alguns deles próximos que estão no Chega, ainda bem que estão, atenção, são pessoas de quem gosto muito e reconheço o valor e que reconheço e sobretudo com quem partilho opiniões naquilo que são os temas fundamentais do ponto de vista moral. Mas o Chega é uma amálgama quer dizer, o Chega não tem uma ideologia. O Chega, como tu bem sabes, tem lá dentro todo tipo de pessoas, como também tem o PSD e o PS, naturalmente, depois nos seus quadrantes ideológicos. Ah, Isto só para dizer, quer dizer, o André Ventura nunca me fascinou. Fascina muita gente, mas a mim não me fascina. Pronto, e tudo bem. É o que é. Mas este cerco que lhe fazem, quer dizer, às tantas é um bocado ridículo. Já chega a ser ridículo. Esta carta, este abaixo-assinado de várias personalidades, 250, veja-se lá, de não socialistas que vão votar seguro. Quer dizer, olha para aquilo, parecem todos uns tipos ridículos, honestamente. Quer dizer, a necessidade de se afirmar, que não vai votar Ventura. Eu E acho acho que tem uma o efeito contrário, patetice. até de um ponto de vista Tem feito contra. Claro que tem, mas claro que mais tem. prático. Claro que tem. Acaba por ter um O, efeito contrário, quer eh, dizer, que cada assinatura de uma pessoa de direita no Seguro é mais um voto, pelo menos no Ventura, ou pelo e, menos mais um argumento que lhe dão deixa-me. para ele dizer: estão a ver, está o sistema todo contra mim, isto é eu contra o sistema. Deixa só dizer uma coisa. Tens falado de esquerda e direita, e obviamente eu compreendo a analogia, enfim, uma analogia antiga, não é? Mas, quer dizer, nem todas as direitas são a mesma direita, como tu sabes, não é que sim? Iniciativa Liberal, Chega e PSD. E depois, enfim, o Almirante que estava ali, algures, não é? Mas não é a mesma direita, não é? Uns são mais centristas, outros são mais, enfim, reformistas, se puderes dizer assim, uns são literalmente liberais, não é? Mas quer dizer, repara, são várias direitas e pegando naquilo que disseste ao início, as coisas estão mal, não é? Para quem é de direita, porque para ti e para mim, não é? Não há nenhum partido que, pelo menos, enfim, não quero falar por ti, mas para mim não há nenhum partido que me represente
totalmente aquilo que eu quero e sou e desejo, não é? Ahm, Ver Isso, refletido no partido. isso Ou também seja, nunca vai nunca haver vai uma haver, de acordo, mas consumação. sim, mas podia haver um. Podia Mas haver. um que me sinta minimamente representado, não é? Sim, sim. Já houve, agora Já houve, tem um já peso houve. muito pequeno. E já, olha, por acaso, em relação a este cerco sanitário ao Ventura, bate palmas ao Paulo Núncio, né, que teve a coragem de dizer que nunca votaria num socialista, e bem, e que era o que mais faltava que não pudesse votar no outro candidato, não é? Sim, Naturalmente, referindo-se sim, a André sim. Ventura, e eu. Sim, porque agora, quer dizer, a estrutura, a estratégia já se percebeu qual é, não é? É de um lado dizer que é uma luta entre democracia e antidemocracia e do outro lado dizer que é a direita contra a esquerda. Sim, Ehm, mas olha, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, eu não vi com maus olhos, até para o Chega. Provar realmente aquilo que vale, ok? E digo isto sem qualquer, não, com sombra de orgulho ou de presunção ou o que seja. Se o André Ventura fosse eleito presidente, que não vai ser, não é? Infelizmente sabemos, infelizmente, pronto, já perceberam quem é que eu vou votar, não vai ser. Mas se o André Ventura fosse eleito presidente, o Chega tinha de provar que não é o partido do André Ventura. Tinha que eleger um sucessor, quem seria, não faço a mínima ideia, e teria de mostrar, pronto, que lá está, quer dizer, que com outra pessoa que teria conseguido ter o assento parlamentar que tem hoje em dia, não é? Porque acho que é uma das grandes fraquezas do Chega, e repare, e é notável, porque é um partido que me parece estar assente numa pessoa. É verdade que há alguns, enfim, satélites, a Rita Matias, Bruno Nunes, salvo erro, Bruno Nunes, acho que é Bruno Nunes, uhum, uhum. o Pedro Frazão, enfim, pelo menos são aqueles que eu sei que participam mais nos debates. Agora, mais recentemente, a Teresa Nogueira Pinto, embora não seja, como ainda há pouco falávamos antes do episódio, não seja, acho que não é militante, mas sim, enfim, pelo menos não é Não deputada. sei se é, não Sim, é, não é tem a impressão deputada, sim, que não é é independente. deputada, Deputada não é, segunda, mas, mas será que algum destes seria. faz parte do governo Sombra. Mas será que algum destes seria aceite, mesmo o próprio Pedro Pinto, será que algum destes seria aceite para dirigir o Chega? Aceite por todos, porque lá está, acho que o Chega é uma grande misturada de pessoas que ainda estão, enfim, a descobrir o que é que o partido é. Para além de ser um partido de protesto e que, diga-se de passagem, eu também acho muita piada este cerco sanitário, não é? Quer dizer, se o Chega não falasse de migração, ninguém falava e continuávamos a subir para o lado. Portanto, o Chega trouxe temas que o próprio PSD, ou a própria AD neste caso, também enfim, aqui a própria AD se agarrou. E bem, porque são temas que têm que ser tratados, não é? Não é uma demonização dos imigrantes, naturalmente, mas é, quer dizer, não podemos ter uma crise migratória e a subir para o lado. Pronto, portanto, o Chega tem este peso, tem esta valência de ter trazido temas fundamentais para o debate público. Portanto, acho que faz um bocado de confusão dos não socialistas que não que vão votar em seguro. Enfim, pronto. Acho que já os ouvintes já perceberam a minha irritação. Acho que não devia haver nenhum problema em votar o Ventura. E acho que até é bom para ele. Ou seja, é bom para ele para me dar mostrar uma imagem mais institucional, menos, pronto, menos Polarizada. sim, polarizada. Sobre o tempo que estamos a ver, recomendo imenso ouvir qualquer comentário do Miguel Morgado, que acho que tem, sendo uma Era pessoa o que eu ia bastante dizer agora. imparcial no meio disto tudo, não é? Ou seja, uma pessoa que não é nem seguro, nem chega, tem feito, e sobretudo faz aquilo que parece que mais ninguém do PSD tem a coragem, que é aponta o dedo às falhas do PSD neste processo todo. Não é? Mas só, desculpa esta intervenção. Mas olha, ouvindo os Então, comentários de Miguel Morgado, responde bem àquela tua questão de que seria uma prova para o partido ficar sem líder. Quer dizer, há aqui uma terceira opção, não é? Não é entre o Chega manter-se, desculpa, o Ventura manter-se presidente do Chega ou ser presidente da República. Há uma terceira opção, que é ele ser presidente da República, ter outro proxy presidente, que na realidade e fez dirigir à presidente à distância, francesa, não é? claro. E dirigir à Sim, distância, que pois, foi pois, um pois. bocadinho aquilo que o Miguel Morgado disse, que
que acha que é a ideia. Eu não acredito que seja essa a ideia, mas depois de ele ter dado, eu acho que ele poderia bem adotar. Ou seja, eu se calhar há 2 semanas diria que concordo a 100% com a tua análise, hoje concordo se calhar a 60%, vá. Depois de Miguel Morgado ter dado esta ideia, André Ventura, vê lá, é que tu nunca vais ser eleito primeiro-ministro, porque para seres eleito primeiro-ministro tinhas de ter maioria absoluta na Assembleia da República, que não vais ter. Mas mais facilmente és eleito Presidente da República e depois como Presidente da República podes nomear um primeiro-ministro do Chega, que na realidade és tu. Alguém da tua confiança, estás a ver, um bocadinho à francesa. Pronto, só este comentário final e encaminho os nossos ouvintes para o Miguel Morgado, porque eu acho que vale a pena ouvir as análises dele sobre esta matéria. Muito bem, então Avançamos? colocamos a política de parte e vamos agora para a história da ciência. Portanto, o livro escrito pelo nosso amigo Nuno Castelo Branco. Pronto, o Nuno Castelo Branco é Colocamos de parte, diz. mas volta dentro de momentos. De volta de momento, sim. Isto agora é o anúncio. Isto agora é o anúncio publicitário e que o faço com a maior das alegrias, porque o Nuno Castelo Branco é de facto um grande amigo. O Nuno, enfim, que eu na verdade deveria dizer professor doutor Castelo Branco, que ele é doutorado em História da Ciência pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ele neste momento é investigador, em Inglaterra dir-se-ia Fellow, em Oxford, numa faculdade de Oxford, que é a Faculdade de All Souls, portanto, Todos os Santos. Tem a particularidade de ser a única faculdade de Oxford que não tem alunos, acho eu, agora não quer dizer asneiras, onde só é feita investigação, neste caso. E o Nuno, portanto, que é formado em Física pelo Instituto Superior Técnico, depois, como disse há pouco, portanto, ele é mestre em Física, depois trocou a Física ou as Ciências pelas Humanidades, envergou pela História da Ciência, foi para Johns Hopkins fazer o doutoramento, um processo muito interessante, também muito acompanhado pelo professor Henrique Leitão, de quem também gostamos muito. E a partir da Johns Hopkins, depois esteve no Instituto Max Planck em Berlim, esteve em Harvard, num polo que Harvard tem em Florença, peço desculpa, em Itália, que tem um nome Vila qualquer coisa, que eu já me esqueci, peço desculpa, e depois de Florença foi para Oxford, onde está já, não sei, 2, 3 anos, hum, em Oxford, nesta faculdade. Pronto. E, entretanto, publicou, no final do ano passado, o seu primeiro livro, cujo título em inglês é The Travel Anatomist, portanto, o anatomista viajante, e é uma biografia enfim, de Nicolau Stern, mas eu poderia dizer de Beato Nicolau Stern, porque de facto é um beato. E o subtítulo do livro é Nicolaus Sternus and the Intersection of Disciplines in Early Modern Science. Traduzido, Nicolau Stern e a interseção das disciplinas na ciência moderna, enfim, early, portanto, nos princípios da ciência moderna. E assim, em relação ao livro, quer dizer, eu ainda não tive ainda o prazer de ler o livro, sei que falei naturalmente de Nicolau Stern. Nicolau Stern é considerado por ser o pai da geologia moderna. Mas antes disso, e foi o que levou o Nuno a escrever o livro, foi quando o Nuno se percebeu que ele não só é considerado o pai da geologia moderna, como era, no seu tempo, considerado um dos maiores anatomistas do seu tempo. Portanto, anatomistas, portanto, dissecava animais, entre outras coisas, e percorreu a Europa, daí de Traveling Anatomist, portanto, ele sendo agora, enfim, eu devia saber estas coisas, creio que era dinamarquês, não quero agora estar aqui a dizer asneiras, peço desculpa, Nuno, se estiveres a ouvir. Mas ele, no fundo, viajou por toda a Europa, e aqui é precisamente como é que através destas viagens da Europa ele foi também acumulando ou participando desta tal interseção de disciplinas ao ponto de anatomista depois também virar, salvo seja, geólogo. Pronto. Tenho de ler o livro, naturalmente. Está disponível na Amazon para quem estiver
interessado, mas eu queria aqui fazer um elogio ao meu caro amigo Nuno, porque ele fez o lançamento do livro em Portugal, ele fez dois, pelo menos dois, um nos Estados Unidos e outro aqui em Portugal, na Academia das Ciências, na Biblioteca da Academia das Ciências, que é um sítio lindíssimo, uma biblioteca muito bonita, que eu tinha ido já em tempos, salvo erro 2008, 2009, e voltei agora e fiquei absolutamente maravilhado com a beleza daquele sítio. Academia das Ciências, portanto, ali na zona do, enfim, Baixo Príncipe Real, perto da Assembleia. Hum, Entre a Assembleia e a Calçada do Combo, pronto. Mas foi feito a apresentação do livro e quem é que já estava? Estava lá o Francisco Malta Romeiras, que é outro historiador da ciência, também que conheço, tenho o prazer de conhecer, que foi o moderador. Estava o professor Henrique Leitão e estava também o Robert Iliff. Robert Iliff, quem é? É um biógrafo do Isaac Newton. Bernardo, não sei se tu conheces aquela coleção bastante famosa da Universidade de Oxford, que é a Short Introduction. Portanto, há vários. Sei, até Pronto, já falámos disso aqui em episódios sobre livros lidos ou sugestões de exatamente. leitura. Exatamente. O Robert Iliff, pronto, para perceberes a relevância da pessoa, é o que, nessa coleção, é o que tem Isaac Newton, é o que escreveu Isaac Newton, A Short Introduction. Portanto, pronto, ele é professor em Oxford também, portanto, é um grande conhecedor do Isaac Newton, um grande conhecedor, curiosamente, da teologia de Isaac Newton, portanto, para além de físico, para além de alquimista, também era teólogo, portanto, especializou-se nessa parte e fez uma apresentação do livro do Nuno, enfim, espetacular e enaltecendo também uma das coisas que o Nuno naturalmente escreveu aqui no livro e relata é a conversão de Nicolau Steno ao catolicismo. Portanto, ele era agora, enfim, protestante, não me lembro se luterano, creio que luterano, mas converte-se mais tarde ao catolicismo. E depois é inclusive é nomeado bispo. E pronto. É interessante que o Robert Iliff mencionou isso também como um ponto fundamental também da vida de Nicolau Steno. Enfim, como não podia deixar de ser. Assim como também, curiosamente, a relação de Nicolau Steno com algumas mulheres da elite europeia também. Portanto, enfim, eu peço imensa desculpa, estou a falar de coisas que não sei porque ainda não li o livro, mas isto para dizer que é enfim, um trabalho notável que já foi também, enfim, críticas ao livro. Eu vi uma que o Nuno inclusive partilhou no LinkedIn, em que se referia ao livro como peço desculpa dizer em inglês, mas é que tem mais impacto. The Definitive Biography of Nicholas Stenson. Portanto, aqui maravilhoso este livro que o Nuno escreveu. E depois também só queria acabar de dizer, peço desculpa, estou aqui um bocadinho, talvez um pouco confuso, mas na intervenção do Henrique Leitão fez um. É que de facto nós, Bernardo, nós, no meio disto tudo, nós não sabemos o talento que temos português espalhado pelo mundo. E o Henrique Leitão disse uma frase enfim, que resume este percurso brilhante que o Nuno tem feito, peço desculpa, e que espero que continue a fazer. Que é, o Henrique Leitão disse em 9 anos, ou seja, em menos de 10 anos, o Nuno passou de mestre no Instituto Técnico para publicar uma biografia nas, numa das melhores editoras, enfim, universitárias do mundo, que é faltou dizer, que é a Chicago Press. Portanto, da University of Chicago Press. Portanto, de facto, o Nuno tem feito um trabalho notável. É como disse no início, um grande amigo meu. Também uma grande inspiração. Foi o Nuno que me deu a conhecer, por exemplo, o Cal Newport. O Cal Newport que escreveu, tem um best-seller escrito que se chama Deep Work, que no fundo é sobre como estudar, como ler, como trabalhar. E pronto, eu ainda estou longe de ser um trabalhador como desejaria ser, mas vejo que o Nuno tem feito esse grande esforço e pronto, não queria deixar de falar desta efeméride, e fazer aqui votos que o Nuno continue a escreva muito mais e também que seja traduzido para português, espero mesmo que seja traduzido para português, porque é importante que em Portugal, não é? Este país que nós temos sempre esta tentação de olhar para nós na cauda da Europa, esquecidos, ninguém se lembra de nós, não temos notáveis, etc.
temos lá o Horta Osório nos bancos, mas mais ninguém, e isso não é verdade, não é? E graças a Deus não é Cristiano verdade. Ronaldo, Isto, peço desculpa, Cristiano Ronaldo do desporto. já que estamos a falar de Uh, notáveis intelectuais. mas de facto temos pessoas que estão a fazer, e temos vários doutorandos, ou já doutorados, peço desculpa, espalhados pelo mundo, portugueses, e é bom que os saibamos, que os E às conheçamos. vezes só os conhecemos, desculpa, às vezes só os conhecemos nas situações mais drásticas. Quer dizer, eu não fazia a minha, infelizmente, mas não É fazia a verdade, mínima aquele ideia professor, sim, que, uma que, desgraça, que o sim. diretor do Instituto de Física Nuclear do MIT, penso que era Era português, do sim. MIT, ou seja, pode-se dizer, sem demasiado exagero, que provavelmente a maior referência mundial em física nuclear era um português. E nós não fazíamos a mínima Exatamente. ideia. E nós não Aliás, fazíamos a mínima ideia. o Nuno Castelo Branco, na apresentação do livro, aqui na Academia de Ciências, quando pronto, depois também teve um momento Conhecia-o? para. Não o conhecia, mas começou logo com uma nota de pesar, porque isto aconteceu praticamente no rescaldo do assassinato, Meu Deus. ehm, do homicídio, neste caso. Mas pronto, enfim, eu não queria deixar de passar esta oportunidade, já que tenho um podcast, eu que não sei nada, pelo menos falar de quem sabe alguma coisa e dar os parabéns a este meu grande amigo no Castelo Branco. Portanto, se estiveres a ouvir, continua a escrever e escreve para o grande público e dá-nos a conhecer a maravilha da história das ciências. Para quem, já agora, ele tem agora aquela coisa dos Substack, não é? Aqueles blogs, Sim, blogs. Substack, sim. Lançou um blog, peço desculpa, um Substack que se chama, acho que é Histories of Science, portanto, Histórias da Ciência. Para quem tiver interesse, procure no LinkedIn Nuno Castelo Branco, e pode subscrever essa newsletter e ele vai enviar, de X em X tempos, X em X tempo vai enviar uma história da ciência, pronto, para quem se interessa pelo tema. Mas pronto, enfim, sobre Deixa-me o... só, Vasco, ainda sobre, Diz, sobre, por sobre favor. o Nuno. Hum, Infelizmente não consegui ir, tinha marcado a minha agenda para ir ao lançamento, ainda bem que foste, para podermos fazer aqui a cobertura como deve ser do lançamento do livro cá em Portugal, na Academia das Ciências. Não consegui ir, tive um contratempo de última hora, mas já tinha ouvido o podcast dele no Thomistic Institute em que ele fala do livro, é um episódio de julho de 2025, se não estou em erro, os nossos ouvintes podem ir procurar. Aliás, aproveito para fazer essa recomendação. O Nuno Castelo Branco já foi, penso, duas ou três vezes falar em iniciativas do Thomistic Institute O que, Nuno, que desculpa interromper, mas o Nuno acho que é dos poucos portugueses, se não o único português, que é orador do Thomistic Institute. pronto, exatamente era aí que eu queria chegar e recomendo muito os episódios do Nuno, já que estamos a falar. Eu acho que este mais recente, não sei se o livro já tinha saído, mas falava precisamente sobre Steno e, e o quê? Pronto, recomendar isso. E dizer também, Vasco, disseste que o livro está na Amazon e eu tinha perguntado ao Nuno já, para além de estar na Amazon, aparentemente está também, não fui confirmar, mas disse-me o Nuno, que eu acho que é uma fonte confiável, que está no UC também, naquela Isso, está, plataforma está, da está, Porta está. Editora, na FNAC e na Bertrand. Por isso, um, Thomistic Institute, os episódios do Nuno, mas também o Thomistic Institute, para quem não conhece, acho que vale muito a pena conhecer e vamos falar de São Tomás daqui a bocadinho. E também comprar o livro. E Recomendar a todos. já Temos agora, de apoiar os nossos grandes. para E um quem quiser abraço para o ouvir, Nuno. desculpa, para quem quiser ouvir em português, ele foi ao episódio no convidado Ah, extra, boa, bem lembrado. convidado extra do Observador, Bem portanto, do lembrado. João Paulo Sacadura, o Nuno também foi entrevistado, portanto, aí há coisa há umas semanas, e pronto, para quem quiser ouvir o Nuno a falar do livro e do seu percurso em português, tem também essa oportunidade. Portanto, convidado extra, João Paulo Sacadura, entrevista Nuno Castelo Branco. Bom, adiante. Discurso do Papa ao corpo diplomático. Para quem não sabe, os Papas, todos os anos, e creio que já é um. Não sei bem desde quando, mas enfim, já há várias décadas, que nos primeiros dias de janeiro, portanto, nos primeiros dias do ano, é tradição o Papa juntar o corpo diplomático e fazer uma. Em inglês diz-se the speech on the state of the world, não é? Portanto, o estado do mundo. Portanto, o Papa faz assim um, um discurso ao corpo diplomático. Quando eu digo corpo diplomático, não são os núncios, são os diplomatas dos vários Estados em missão junto da Santa Sé. Junto da Santa Sé.
Hum, e o Papa fez este discurso, o que é que foi no dia 9 de janeiro? Portanto, naturalmente o discurso está disponível tanto no YouTube para quem quiser ouvir, como o próprio texto no site do Vaticano. E achei muito interessante por alguns motivos que tentarei, pronto, que falarei brevemente. O primeiro, portanto, o Papa começa por citar Santo Agostinho, como costuma fazer, e é muito engraçado. Nós temos um Papa que está sempre a citar, naturalmente, aquilo que é a sua referência espiritual, Santo Agostinho, e achei muito interessante que neste primeiro discurso ao corpo diplomático, onde naturalmente estão representados todos os Estados, como disse há pouco, que têm relações diplomáticas com o Vaticano. Aliás, é engraçado que antes de começar ele diz que está feliz, fica muito feliz por ter ali as mais recentes missões junto a Santa Sé, que é o Cazaquistão, o Burundi e a Bielorrússia, salvo erro. Portanto, é engraçado. Um pormenorzito. Mas achei engraçado que por onde é que, a que fonte de Santo Agostinho é que o Papa foi buscar. E de facto não podia ser outra a Cidade de Deus, não é? O grande tratado de teologia política de Santo Agostinho. Enfim, estou aqui a falar como se já tivesse lido. Não li também, mas pronto, tenho mais ou menos noção do que se trata, pelo menos em linhas gerais. Portanto, esta distinção da cidade de Deus e a cidade, enfim, terrena, não é? Não sei se este é o termo correto, peço desculpa aos agostinianos, se não for, o de cidade terrena. Mas pronto, um pequeno aspecto engraçado, quando ele começa a falar da Cidade de Deus, diz que é um clássico e diz que os clássicos são aquelas obras que são, enfim, que são apelativas, que são chamativas, que falam aos homens de todos os tempos, não é? Portanto, achei engraçado ele ter tido o cuidado de dar uma pequena definição daquilo que significa um clássico da literatura, neste caso, referindo-se naturalmente à Cidade de Deus. Pronto, ele faz uma breve explicação. Portanto, Santo Agostinho identifica duas cidades: a Cidade de Deus, que é a cidade eterna, a cidade da presença de Deus, o reino de paz, etc. tudo. E depois a cidade terrena, que é, no fundo, o tempo em que nós vivemos, onde o homem vive até à sua morte, não é? E com todas as instituições que o homem cria pronto, para passar por esta fase da vida. Mas depois o Papa diz uma coisa que é, para o cristão, estas cidades coexistem, ou seja, nós já podemos viver na cidade terrena se és o coração na cidade de Deus, não é? Portanto, já vivendo, de certa forma, a eternidade. Portanto, isto é o primeiro aspecto que eu acho muito interessante, é que o Papa tenha pegado nesta grande obra de teologia política para o primeiro discurso enfim, aos diplomatas. O segundo tema que eu achei, naturalmente, os papas falam sempre, pronto, obviamente que ele refere os vários problemas, enfim, que o mundo que o mundo está a sofrer, nomeadamente as várias guerras e afins, e como sabemos, o Vaticano bate sempre, não estou a dizer isto de forma pejorativa, mas bate sempre na mesma tecla, que é a tecla do diálogo, não é? Espero que consigam encontrar forma de diálogo e resolver, etc., os problemas, pronto. Hum, Às tantas, eu fico sempre numa tensão interior, quer dizer, será que a solução tem que ser sempre o diálogo ou podemos assumir que há um culpado, não é? Um agressor culpado, um agredido inocente e que o agressor culpado deve ser penalizado por isso? Ou seja, a minha pergunta é: será que o Vaticano não deveria ser mais, por vezes, mais incisivo na condenação dos culpados e não estar sempre a insistir no tema do diálogo? Pronto. Isto aqui não o digo porque tenha prazer na guerra e, como é óbvio que não tenho, é uma atrocidade, é a desgraça da humanidade, mas no sentido prático, não é? Porventura mais aristotélico, não é? Ou seja, o bom político é aquele que enfim, que vive a virtude da prudência, portanto, é aquele que sabe tomar as decisões certas, de acordo com a ocasião e com o contexto. E às vezes pergunto-me se, no tempo em que vivemos, se faz sentido apenas apelar ao diálogo. Mas achei engraçado uma referência que ele fez. O diálogo,
e temos tantas referências como o Fórum Romano ou a Praça Medieval. Portanto, achei muito engraçado que ele também fizesse essa referência à Praça Medieval, não é? Onde os vários poderes, o poder feudal, o poder religioso, enfim, os vários poderes se encontravam, e que também não tenho grande conhecimento eu disse feudal, dos nobres, do poder, do clero, o próprio rei, não é? Que também tinha que chegar a acordo com os nobres, que se encontravam na praça medieval para dialogar e discutir. Achei engraçada esta referência. Depois, porque é que também achei que este fosse, que foi um discurso notável. Estamos a falar de um discurso agora de 45 minutos, portanto, não é, não sei, não foram umas palavrinhas de 5 minutos, só. Foram 45 minutos, é um discurso bastante denso, ahm, e fiquei contente que logo no primeiro discurso o Papa fala contra o aborto, as barrigas de aluguer, a eutanásia, portanto, todos estes temas morais que a nós católicos nos são muito, enfim, muito próximos, não é? Enfim, não é muito próximos, que são fundamentais. O Papa tocou neles todos, e é curioso que ao referir-se em relação ao aborto, que tenha dito como é que se gasta dinheiro no aborto, ou melhor, como é que se investe dinheiro no aborto em detrimento do apoio às mães, não é? Do apoio às mães e aos bebés. E no que diz respeito à eutanásia, aos doentes e aos idosos, como é que nós não investimos dinheiro em cuidar das pessoas em vez de facilitar, não é? Pela via enfim, do homicídio para todos. Fui eu é que estou a dizer homicídio, porque de facto o aborto e a eutanásia são homicídios. Depois também disse uma coisa muito interessante e calmo já. Diz que nós vivemos num tempo em que os direitos da liberdade de religião, da liberdade de expressão, da liberdade de consciência, do direito à vida, estão a ser trocados por chamados novos direitos, o que leva ao enfraquecimento da própria noção de direito, não é? Portanto, a própria noção de direito torna-se líquida, porque ontem era uma coisa, hoje é outra, portanto, logo isso desvaloriza o conceito de direito, não é? E sobretudo quando estes novos direitos não têm sequer uma aderência à realidade e à verdade, não é? Portanto, estes novos direitos, dos direitos trans, etc., não têm razão à realidade, não faz sentido, não é? O Papa também defende o casamento como sendo uma união entre a família, como sendo assente numa união entre um homem e uma mulher. Portanto, é um discurso que me parece riquíssimo. Uma vez mais, acho que aqui o ponto aqui de maior tensão é o tema do diálogo na guerra, não é? Aliás, ele fala muito, ele refere-se muito às Nações Unidas e à comunidade internacional. Quer dizer, para haver uma comunidade internacional é preciso que haja interesses comuns, não é? É preciso que haja um entendimento similar em relação àquilo que é o bem comum, e não parece haver, né? Portanto, ou seja, todos isto parece que estamos aqui num dilema, e é isso que me faz assim um bocadinho mais enfim, quase uma frustração, não é? Podia haver, se calhar, às vezes uma palavra, até do ponto de vista da caridade fraterna, de condenar aquele que tem que ser condenado, não é? Condenar quem está verdadeiramente mal e não somente apelar ao diálogo, pronto. Mas dito isto, recomendo muito o diálogo, peço desculpa, este discurso, acho que vale a Tu pena leste ou ouvir. ouviste? Ouvi, ouvi. Pronto. Falta ler, de facto, mas ouvi com Não, podes, atenção. podes ouvir e não ler. Não tem Não, mas, problema. quer dizer, ouvi algumas vezes, pronto, retive naturalmente estas notas que partilhei. Muito interessante, Anécdotas. muito No sentido interessante, espanhol. muito interessante, ou seja, partir da cidade de Deus, Santo Agostinho, e pronto. Mas acho que, francamente, acho que para Mas bastante primeiro rico em referências. discurso. Acho que se tu lendo o texto talvez perceba melhor. Bastante rico em referências, toca muito em referências que nós também temos aqui no nosso podcast, no Papa Bento. Acho que chega a referir Orwell da altura também. Sim, foi uma das Ou coisas que ele seja, é um referiu. regresso a um Sim, estilo bastante, uma das bastante coisas que ele interessante, como já disse, tínhamos comentado anteriormente. desculpa, mas Diz, uma das coisas que ele referiu e que saiu mais até nas notícias foi que ele criticou esta nova ditadura de uma linguagem orwelliana, não é? Para quem leu boa, era isso, 1900, eu ia tocar nisso, eu ia exatamente, tocar nisso, para eu ia quem tocar nisso. leu 1984 conhece o termo da nova língua, portanto, esta língua inventada
no fundo, para desvirtuar o próprio sentido das palavras, e ele critica precisamente isto, não é? Quer dizer, é aquela coisa, é o todas, todos e todos, não é? Para dar um exemplo, como, no fundo, como um aprisionamento, um fechamento da liberdade de consciência, não é? E da liberdade de expressão. Mas eu acho que tem um significado mais profundo, esta questão da linguagem. Até vou citar o que ele disse, que eu li. E, portanto, pus aqui, é uma referência muito rápida, e diz o Papa a dada altura: Todavia, para dialogar, é necessário que haja um entendimento sobre as palavras e os conceitos que elas representam. Redescobrir o significado das palavras é talvez um dos primeiros desafios do nosso tempo. Quando as palavras perdem a sua correspondência com a realidade e a própria realidade se torna sujeita a opiniões e, em última análise, incomunicável, tornamos-nos como elas, como aqueles dois de que fala Santo Agostinho, que são obrigados a permanecer juntos sem que nenhum deles conheça a língua do outro. Os mudos animais, observa Agostinho, mesmo sendo de espécies diferentes, entendem-se entre si mais facilmente do que eles, embora ambos sejam homens. Com efeito, uma vez que apenas por causa da diversidade da língua não podem manifestar um ao outro os seus pensamentos, uma grande afinidade de natureza não adianta nada para estabelecer relações, de tal forma que um homem prefere estar mais com o seu cão do que com um estranho. Hoje em dia, o significado das palavras é cada vez mais fluido e os conceitos que elas representam cada vez mais ambíguos. Ou seja, obviamente que eu acho que uma leitura importante disto é precisamente a questão dos LGBT e do homem, o que é que significa what is a woman, as definições mais básicas mas quer dizer, vai para além disso, não é? Nós pensamos com palavras e a verdade é que às vezes estamos a discutir temas que nem sequer têm nada a ver com transgênero, nem LGBT, nem essa. Quer dizer, e estamos às vezes a usar as mesmas palavras para dizer coisas completamente diferentes. Acho que era Chesterton que, ou seja, já não é uma coisa de ontem. Não sei se era Chesterton, dizia que as palavras tinham ficado malucas, que os significados das palavras. E um dos momentos em que isso se nota é precisamente na Revolução Francesa, com liberdade, igualdade, fraternidade, que significavam quase o oposto do que essas palavras realmente significam. E nós hoje vivemos um tempo em que uma das grandes dificuldades eh, é precisamente conseguirmos comunicar com quem pensa de forma diferente de nós. Eu acho que, que regressar a esse diálogo democrático é algo que é fundamental e ouvir estas palavras do Papa lembrei-me disso também. Não sei se é um abuso, mas lembrei-me disso. E queria fazer ainda outro comentário. Eu acho que tocaste em todos os pontos que eu queria tocar também do discurso, portanto não vou repetir. Queria só dizer que, e se calhar um pouco à boleia desta questão das palavras, mas que os maniqueístas do costume acho que vão olhar para o discurso do Papa com as suas desconfianças habituais e quando o Papa fala de guerra ou de armas ou de bilateralismo vão dizer que está a falar contra os Estados Unidos. Ou então se fala de vida, de família, de consciência, é um Papa ultraconservador. Ou sei lá, se fala da migração, não sei o que é que vão chamar, socialista, globalista, ou quando fala de soberania, que é reacionário. Quer dizer, um, há, efetivamente, já temos falado disto e vamos continuar a repetir, pelo menos eu, com a autorização do Vasco, há um empobrecimento da leitura política, onde vivemos tempos em que estamos muito tribalizados. Quer dizer, o Papa, neste discurso, e por norma, exceto em situações muito concretas, quer dizer, por norma o Papa não nomeia países, eh, nem fala nunca numa chave acusatória. Fala e neste discurso em particular, fala de forma muito normativa, recorda princípios que eu diria qualquer líder político justo deve considerar. Qualquer homem de boa vontade, como nós chamamos normalmente. Portanto, é redutor, para não dizer infantil, ouvir o discurso e este discurso tão rico em uma série de princípios morais que devem ser universais e perguntar imediatamente, mas isto é para quem? Isto está a falar do Trump? Está a falar... Quer dizer, está seguramente a falar de tudo isso, mas está a falar a cada um de nós e a cada um dos líderes de cada um dos países. Quer dizer, acho que qualquer um
de nós que se interessa por política, cada político, em particular qualquer político católico, tem de fazer aqui um bocadinho o exame, ouvir estas palavras tão profundas do Papa. Olha, estavas há bocadinho a falar sobre o tema da linguagem. Fez-me lembrar um livro que eu tenho para ler, do Joseph Pieper, que é Abuso de Linguagem, Abuso de Poder. Pronto. É o título. Portanto, fica aqui a referência. E obrigado também por teres complementado com essa nota. Avançamos aqui para o nosso quinto e penúltimo tema, portanto, o artigo São Tomás de Aquino, o que lhe deve a política, de Carlos Maria Bobone, escrito na mais recente edição da Crítica 21. Bernardo, Começo eu? claro. Opa, então, quem estiver aqui a ouvir o nosso podcast, eu vou pedir que ponha pausa no podcast, para não perder onde vai. Ou se estiver a ouvir no Spotify, no Apple, acho que isso grava. Mas para imediatamente o que está a fazer, estaciona o carro, vai e vai comprar a Crítica 21, este é número 13, outono de 2025. Ou mesmo que não vá comprar, temos alguns ouvintes que são contra a Crítica 21, porque tem sido muito schmittiana. Mas quer dizer, abram a Crítica 21, esta última edição, à data que estamos a gravar, e vão ler o texto do Tim Bobon. Quer dizer, este texto de São Tomás de Aquino, já vamos se calhar comentar o que é que tiramos do texto, mas independentemente dos princípios, isto é uma coisa que é muito comum aqui ao nosso querido amigo Tim, que já cá veio também. Pá, é que o livro, o texto é extraordinário, é uma maravilha, do ponto de vista literário está muito, muito bem escrito, como é um hábito, e quer dizer, quando se alia um texto muito bem escrito, é um assunto que nos é tão caro, como no nosso caso, São Tomás, eu acho pá, que é uma coisa, então, se alguém gosta de filosofia política, e gosta de ler um bom texto, pá, eu acho que nem é um texto particularmente grande, são umas que Vasco, 4, 5 páginas, Oito a ler-se no páginas. instante, Oito 8 páginas. páginas. São 8 páginas, pá, verdadeiramente deliciosas. E agora, indo ao conteúdo, eu acho que neste caso concreto a forma também é muito importante, já que estamos a falar de substância e de essência, mas indo ao conteúdo, aqui o Tim Bobon, Carlos Maria Bobon, nesta edição da Crítica 21, recorda os 800 anos do nascimento de São Tomás e começa por lamentar eh, se calhar as poucas iniciativas face à importância que São Tomás tem para a Igreja, e faz aqui um trabalho bonito a recordar a importância de São Tomás. Quer dizer, quando falamos em filosofia medieval falamos de São Tomás, quando falamos de escolástica estamos a falar de São Tomás. Eh, o recurso mais imediato para algum ateu com maior profundidade filosófica é imediatamente ir a São Tomás, ou quando Leão XIII, naquele momento de crise profunda do século XIX, crise profunda no sentido ideológico, quando é preciso encontrar uma resposta para no para as questões ideológicas do século XIX, a resposta encontra em São Tomás, portanto é de facto uma figura incontornável da filosofia e da teologia cristã e não cristã, não é? Da filosofia como um todo. É de facto São Tomás, e eu queria aliar-me aqui ao Tim Bobon, Vasco, que não tínhamos comentado, mas vou fazer aqui uma sondagem aos nossos ouvintes, a perguntar, para além de um episódio dedicado a São Tomás, vamos pensar num convidado que seja, que dignifique esta efeméride, mas além disso, estava a pensar se poderíamos pensar aqui num segmento, num spin-off, como já temos feito e que resultam sempre tão bem, dedicado a São Tomás. Não sei se assuma num ano, já que se fala da Bíblia num ano, ou o catecismo num ano, se calhar assuma num ano, eu acho que é capaz de ser muito grande, mas uma coisa assim do género, e portanto desafio os nossos ouvintes a sugerirem o que é que poderíamos fazer neste ano para de facto celebrar os 800 anos do nascimento de São Tomás. Pronto, Amém. feita. Vasco? Eu só disse amém.
Amém, amém. Muito bem. Hum, e agora, dito isto, o que é que eu queria dizer? Se calhar duas ou três notas muito rápidas sobre o texto. Acho que o texto está extraordinariamente bem escrito. Como já tinha dito, eh, começa por, pronto, já dei o contexto em que surge o texto, e depois, quer dizer, explica-nos o Tim, eh, no fundo, e o texto está bem escolhido, não é? São Tomás de Aquino, o que lhe deve a política, não é tanto a filosofia política de São Tomás, mas o que lhe deve a política, porque de facto o que aquilo que São Tomás dá à política é muito mais do que uma filosofia, um modo de pensar estritamente político. Não, são fundamentos, hum, aqui na análise do Tim, com a qual eu acho que concordo, são fundamentos essencialmente metafísicos, que estruturam o nosso pensamento, e que de facto sem eles a política era muito mais pobre, eh, ou até impossível em alguma medida. E o Tim dá aqui três exemplos muito particulares. O primeiro, o funcionamento da lógica, eh, a ideia de que São Tomás conciliou a fé e a razão, e explica aqui o Tim muito bem, que para São Tomás, e quer dizer, e penso que para qualquer um de nós, que somos católicos, a razão está dependente da fé, não é? A razão não só é compatível com a fé, não é? Ele dá um passo mais do que não são incompatíveis fé e razão. A razão está dependente da fé. Isto parece uma afirmação forte, mas de facto é mesmo assim. Depende da fé no sentido mais estrito. E agora até cito o Tim. Por um raciocínio qualquer que seja, precisa de premissas, e essas premissas, em última instância, dependem da fé. E também no sentido mais geral da confiança nos próprios mecanismos, etc. Depois, mais à frente, a criação do mundo, tal como a criação da lógica, são as demonstrações dos limites da razão. Há uma confiança nos pressupostos de um raciocínio, como há também uma confiança nos mecanismos silogísticos, que não é dada por eles próprios. Um, a lógica não pode dar uma certeza de si própria. Ou seja, o próprio pensamento lógico requer um ato de fé, no sentido, naturalmente, não só de fé cristã, mas de fé no sentido também de confiança. E isto leva depois o Tim explica melhor, mas leva à ideia de que retirar a fé do espaço público é absurda, porque implica retirar a própria possibilidade de entendimento. Retirar a fé do espaço público significa acabar com o próprio espaço público. É engraçado que faz lembrar um livro, em que há um debate entre o João César das Neves, o professor João César das Neves, e um padre católico. É engraçado porque o João César das Neves, eu acho que a maior parte das pessoas conhecerá, é professor catedrático de Economia na Universidade Católica, e depois havia um padre, que era padre. Então era um livro em que era um debate sobre economia entre os dois, uma conversa que existiu mesmo, e em que o padre insistia que os governos têm de resolver o problema da pobreza, os governos têm de resolver os problemas da corrupção, ou seja, o padre a tentar convencer que os leitores, que os problemas principais dos nossos Estados, os problemas políticos, eram problemas essencialmente económicos. O economista, o catedrático de economia, sempre a explicar: ouça, os problemas não são económicos, os problemas são religiosos. O verdadeiro problema de todos estes males que nós identificamos na política, na realidade é um problema religioso. Tem graça que é o economista que explica ao padre isto, e fez-me lembrar, fez-me lembrar isto. Pois, os outros dois contributos que tinha, que o Carlos Maria Bobon identifica, é a questão da natureza, não é? Um, é grande, no fundo, a noção de que as coisas têm uma natureza. Nós hoje, diz-nos o Tim que há um pudor contemporâneo de legislar em nome do bem, procurando sempre encontrar alternativas
mais vagas, como estamos a legislar em nome da liberdade, ou da segurança, ou da coesão, diz o Tim que se deve a uma desconfiança em relação às próprias capacidades humanas, hum, eh, propagada com um grau de certeza que está muito longe de estar provado. E depois a última é a essência do homem, não é? Em que o Tim nos diz que, epá, aqui se calhar acho que vou mesmo ler porque está mesmo muito bom, que diz: há na maneira contemporânea de olhar para o problema político uma tentativa de o afastar de alguma ideia de propósito, de fim, não é? Telos, a teleologia, A causa eh, final. a causa final, é isso. Na tentativa de encontrar um ponto de consenso a partir do qual se possa discutir a política, a democracia liberal prescindiu de tentar saber quais são os seus fins. E depois, mais à frente, não é possível, segundo São Tomás, procurar explicar alguma coisa sem perceber o seu propósito. Não é possível termos uma essência do político para evocar um título bem contemporâneo, desligada não daquilo que a política é, mas daquilo que a política pretende ser, que a política deve ser. Está na própria definição das coisas. Nenhuma definição de uma coisa a partir dos seus atributos é completa. Nenhum barco é apenas madeira, nem nenhuma casa é apenas tijolos. A função é uma causa substantiva. E como nunca podemos ter uma função completa de nenhuma causa humana, tudo existe em última análise em remissão para alguma coisa, qualquer discurso sobre o mundo é um discurso sobre Deus. A melhor maneira de perceber o homem não passa pelo entendimento daquilo que o afasta dele próprio e daquilo que, fazendo parte dele, não é ele. O verdadeiro discurso sobre o homem é o discurso sobre Deus. E depois à frente. É claro que o homem se pode comportar mais como um animal do que como Deus. A questão é que esse comportamento o afasta mais da humanidade do que o contrário. Pronto, ou seja, é um texto que eu acho que está extraordinário. Para quem estuda estas coisas, eu acho que não vai dizer, eventualmente não vai dar nenhuma novidade, não vai ensinar nada de novo a quem já tenha estudado estas coisas, mas vai ser muito, muito bom ler e, portanto, é uma recomendação séria de lerem São Tomás, de lerem este texto do Tim Bobon e de se juntarem a nós nesta celebração dos 800 anos da vida de São Tomás de Aquino. Olha, eu Vasco. acho que este texto, enfim, faço minhas as suas palavras, mas só peca por uma coisa, que era, que é o não ter alguma referenciazita a alguns textos, a algumas questões de São Tomás, no fundo para, pronto, para ir aprofundar aquilo que o Tim também explica. Mas pronto, quer dizer, obviamente é uma crítica muito injusta. O texto é fantástico, é sempre um gosto enorme ler. Acho que resumiste lindamente, também não quero aqui acrescentar mais nada. Passamos então ao último tema, antes de concluirmos esta nossa conversa trivial. Uh, como disse no início, eu no ano passado tinha proposto ler um livro que, entretanto, só acabei agora em janeiro, O Nó de Vibras, do autor católico François Mauriac. E já agora, para quem não gostar dos chamados spoilers, pode. ahm, é melhor desligar agora para depois não me acusar de estar a revelar. Pronto, a revelar a história. Enfim. Mas, peço desculpa, este livro de François Mauriac. François Mauriac é um Nobel da Literatura. Não sei se foi em 1952, mas sim, por aí. Era católico, escreveu naturalmente vários romances, não é? E depois há três romances que tipicamente se dizem que são os romances católicos. E este é um deles, o Nó de Vibras. Pronto. O que é o Nó de Vibras? O Nó de Vibras é a história, é um diário, é tudo escrito através de um diário, à exceção das últimas páginas, que são duas cartas. Mas este diário, escrito por um velho advogado de Bordeus. Um, e este diário é o testamento dele, que ele deixa à sua mulher. Pronto. E é a história de um homem super amargurado, peço desculpa,
um homem muito amargurado com a vida, portanto ele casou-se, ele era de uma origem humilde, mas os pais enriqueceram muito, os pais eram do campo e enriqueceram muito, portanto, enfim, podemos chamar burgueses neste sentido, no sentido é francês, não é? Bourgeois, destas pessoas que de origens humildes se fizeram ricas e que casa com uma mulher, o homem chama-se Louis, casa-se com Isabel, que é uma senhora, uma jovem da alta sociedade francesa. Pronto. E, portanto, estão a ver a situação, portanto, há aqui um casamento interessado por causa da fortuna deste jovem, deste jovem advogado. Pronto. E o que é que acontece? Eles mal casam, e achava ele que se tinha por um homem, enfim, feio, bruto, etc. Achava que tinha obtido um grande sucesso ao conseguir aqui encantar uma jovem nobre da nobreza francesa. Mas depois, ao fim de pouco tempo de casamento, percebe que havia ali, que ela tinha ali uma antiga história ou tinha estado noiva de um outro rapaz, sendo que esse rapaz era nobre, de boas famílias, mas que depois não quis casar com ela porque a família dela tinha fama de ter doenças, portanto não queria casar com uma mulher que pudesse dar filhos doentes, acho que era essa a história. Ou seja, isto para dizer que o narrador, este velho advogado, ao, ao, ao contar esta história do casamento deles, que se sentiu traído, que se saiu frustrado, que ela só tinha casado com ele por dinheiro, e a partir daí nasce um grande rancor. Portanto, esta história que ele conta, esta confissão que ele faz, é uma confissão acerca do rancor, não é? Com que ele vive desde o início do casamento e que o levou progressivamente a afastar-se da mulher. Tem 3 filhos, uma delas, a mais nova, inclusive, morre. E pronto, depois ele vai explicando no fundo tudo aquilo que ele foi fazendo. Enganou a mulher, o ódio que ele tem pela mulher, e depois tudo isto está. O tema subjacente é que ele vai morrer, ele está doente enquanto escreve estas confissões, e ele não vai, ou melhor, não quer deixar a herança à mulher e aos filhos. Portanto, os 2 filhos que sobrevivem estão todos ali de volta do pai a rondar para ver se ficam com a herança, e ele é assim uma espécie de golpe final, não é? De não lhes querer deixar a herança. Pronto. Isto aqui, no fundo, é o pano de fundo da história. Pronto. E o que é interessante e porque é que é um dos 3 romances católicos deste François Mauriac? Porque a meio da história acontece, o livro está dividido em duas partes, e o que acontece no final da segunda parte? Ele que achava que ia morrer primeiro e que ia, pronto, dar este golpe, achava ele gênio, não é? Enganar a família toda, não deixar nenhuma herança, etc. Ele depois, às tantas, quer deixar a herança a um filho bastardo, pronto, que ele depois vai visitar, que ele não conhecia na verdade, mas depois vai conhecer, para lhe deixar, depois descobre que o tipo é um brutamonos, quer dizer, que não percebe nada de nada, mas pronto, o que acontece? Morre a mulher. Portanto, ele não estava à espera, não é? Ou seja, ele a escrever uma confissão a destilar ódio pela mulher. Eu peço desculpa, eu acho que não disse isto. Ele era ateu, profundamente ateu, e a mulher profundamente católica. Pronto. Mas depois ele vai notando nestas confissões as suas hipócrisias, que é, pronto, aquelas hipocrisias que são as hipocrisias de nós todos, né? Das nossas limitações, de sempre que não vivemos a nossa fé de forma coerente. Mas ele vai apontando isto enfim, com um singular eh, ódio, não é? Pela mulher, pronto. Mas acontece que a mulher morre, não é? E morre antes dele morrer. Portanto, ele não estava à espera disso, não contava com isso. E o que acontece depois? E por isso é que eu depois aconselho muito a ler. Infelizmente, o livro, já agora, peço desculpa, eu li em francês, tenho também em português, numa edição do Círculo de Leitores, mas que não encontro na internet. Portanto, ou encontram num leilão qualquer, ou LX da vida, Vinted, etc. Ou então, talvez o mais fácil, para quem não saiba ler francês, podem ler em inglês. Mas é muito bonita a segunda parte, porque acontece? Diante da morte da mulher,
ou seja, todo, tudo aquilo que ele estava a fazer, todo este plano maléfico de não lhe deixar a herança, cai por terra, deixa de fazer sentido. E ele apercebe o vazio da sua vida. Ou seja, o vazio da vida porque aquilo não era nada. Ou seja, não tinha um peso real, no sentido de, não estando a mulher viva, tudo perde o seu propósito. E o que acontece é uma história de conversão. Portanto, por isso é que é um romance católico, porque observamos, ou seja, mas vamos lendo, vamos acompanhando a conversão deste homem que percebe que, afinal de contas, hum, a presença da mulher dele, não é? E é este paradoxo, não é? Este ódio de estimação que ele tinha pela mulher escondia por trás, enfim, um certo amor, não é? Um certo amor, porque obviamente que isto vinha tudo da tal mágoa que eu referi há pouco, não é? De se sentir enganado pela mulher, que tinha casado apenas por amor, etc. Mas por trás disto estava, de facto, um amor, não é? Um amor que depois se transfere da mulher para Nosso Senhor. E é muito bonito. E, portanto, é bonito, mas também é, de certa forma, frustrante. Porquê? Porque, de facto, nós depois sabemos indiretamente, como eu disse no final, o livro todo é o diário dele, depois no final há duas cartas, uma escrita por um filho, outra escrita por uma neta. A carta escrita pelo filho, que entretanto teve acesso a estas confissões e que diz que o pai era um louco e que o pai era mau e que, eh, enfim, que era um homem absolutamente amoral, não é? Ou imoral, neste caso, peço desculpa. E depois temos a carta da neta, de uma neta, que agora também não vale a pena contar aqui as circunstâncias, mas que passa os últimos meses da vida enfim, do avô com ele, não é? Acompanha-o, porque ele era bordeus, mas tinha uma casa de campo, e nessa carta ela jura que o avô se converteu. Que se converteu, que inclusive foi lá o padre, e que ele falou com o padre, e que se converteu, e que sabia que se converteu. Portanto, um dos aspectos interessantes também é que, e acho que também serve para um exame de consciência, não é? Consciência, que é quando nós vemos aquelas pessoas que se convertem, mas não queremos, e isto é um bocado duro de dizer, mas é verdade, mas não queremos acreditar naquela conversão, porque nós sabíamos que a pessoa, tipo, era um tarado, era um ordinário, fazia tudo mal. Como é que é possível agora ele ter-se convertido, não é? E de facto, para o filho dele, o pai continuava a ser um monstro depois de morto, não é? Ahm, Apesar de uma aparente conversão. E fez-me também pensar como às vezes nós somos tão pouco caridosos, não é? Porque o pai, entretanto, quando o pai se converte, ele quer imenso estar com os filhos. Ele também nunca gostou dos filhos, à exceção daquela mais nova que tinha morrido. Nunca teve uma relação próxima com os filhos, achava que a mulher tinha virado os filhos contra ele. Enfim, sim, toda uma história um bocadinho rocambolesca, mas no final de vida ele quer reconciliar-se com os filhos, mas os filhos, neste caso um rapaz e uma rapariga, um rapaz, um homem e uma mulher, um senhor e uma senhora, não têm interesse nisso, não é? Não se querem reconciliar com o pai. No fim da vida do pai, só querem organizar os papelinhos todos para garantir que a herança lhe chega. Porque lá está, com a conversão do pai, o pai abandona o plano maléfico de não deixar a herança aos filhos, depois lá disse, pronto, vou-vos deixar a herança, mas no fim de vida eles só estão preocupados com o dinheiro e não conseguem ter este olhar de misericórdia, se quisermos, de perceber que o pai mudou, pronto, e acham que aquilo foi tudo uma espécie de bluff do pai, e que naturalmente que lhes deixava a herança, mas que nem por isso deixava de ser o monstro que é. E só a neta que também curiosamente sofreu, porque foi abandonada por um homem, só ela é que se apercebe do sofrimento do seu avô e, consequentemente, da sua conversão. Pronto. Desculpa, Bernardo, tentei resumir aqui um bocadinho o livro, mas acho que é de facto um livro lindíssimo e vale mesmo a pena ler. Acho que para quem é casado, como tu e eu, é também um bom, enfim, no sentido inverso, né? Todos nós temos as nossas falhas, às vezes guardamos rancores por coisas tão estúpidas, tão pequenas, mas e por isso mesmo é um bom exercício, um bom exame de consciência de também dar graças pelo nosso casamento, das mulheres que temos,
a mulher que temos, peço desculpa neste caso, é melhor dizer assim. E pronto, e como dizia há pouco também, um, ter um olhar mais atento às conversões, não é? Às conversões daquelas pessoas que sabemos que eram inimigas, de certa forma, de Nosso Senhor e da Igreja, e que se convertem, ter um olhar mais misericordioso e menos, como é que se diz? Menos. Depois eu começo a falar francês. Soupçon. Fala francês que nós fazemos Soupçon. tradução simultânea. Soupçon. Ah, subsom, pois, Soupçon. subsom, de facto não. De facto não chegou lá. Soupçon, pá. Soupçon. Mas com mais compaixão, não Suspeita, é? No fundo, suspeita. De menos suspeita e mais menos compaixão. suspeito, Exatamente. ok. Suspeita, pronto. Enfim, Suspeito. pronto. Fica aqui esta. Não, acho que ficamos com água na boca. Este livro já está no episódio que nós já publicámos dos livros, não foi, Vasco? Ah, Exatamente, estou a sim. dizer algo disparado. Pronto, Foi que eu comecei o episódio por dizer que eram os que eu estava a acabar. Entanto, acabei. certo. Era um dos que estavas a acabar, mas para quem não tenha ouvido o episódio, sugeres alguma edição em particular? Era o que eu estava a dizer, ou seja, em português eu tenho uma edição do Círculo de Leitores, mas que já não está à Tipo de venda. leitores. Uhum. E do que se vê nos Bertrands, Books, Fnac, etc. Ou mandas vir do Brasil, fica claro. Ou então, o melhor, se não souberem, naturalmente, se souberem ler em Tu leste em francês, português, não em francês. em francês, ok. Tu Le já tinhas Nœud dito. de Desculpa. Vipère. Pronto, se quiseres cortar esta Mas parte. se não também tem, como é que é? Viper's Nest, acho eu. Vipers Nest. The Viper's Nest, exatamente. Está isto? Deixa eu ver lá. Não é muito correto estar ao computador. Ah, peço desculpa. É que não é ninho, é nó. Lá está. The Knot of Vipers. Pronto. The Knot of Vipers. Até vos digo já. Na Amazon é esse. The Knot of Vipers. Custa. Oh, não aparece aqui o custo. Enfim, pronto. Se conseguirem, arranjem, vale a pena. Olha, 13 euros e É 20 fazer as contas. cêntimos na Olha, é caro. Amazonex. Ah, mas Nem é mais caro. 6 euros de portos. Enfim. Toma. Para quem não tenha Prime. Para quem tenha Prime, talvez. É Tu tens isso. Prime ou não? Não. Eu tenho. Mas Bom, com Prime, às vezes os portos são grátis. Mas exatamente, mas nem sempre. este não é Não é premium. Prime. Este não é premium. Pronto. Bom, concluímos este nosso episódio com duas sugestões. Eu tenho uma, o Bernardo tem outra. Começo com a minha sugestão cultural, para quem não se recorda. Vão ouvir os três episódios, as três partes do mesmo episódio dos nossos amigos do Café Ciência e Fé, com quem já fizemos também três episódios, três ou quatro, agora não me lembro. Mas os episódios do Café Ciência e Fé com o convidado Francisco Malta Romeiras, de que falei há pouco. Portanto, o Francisco Malta Romeiras foi o moderador na apresentação do livro do Nuno Castelo Branco. Ele também é historiador da ciência e o seu foco, a sua especialização é nos jesuítas em Portugal. E são três partes de um episódio que vale imensa pena, mesmo fascinante, que fala dos jesuítas, sobretudo desde a expulsão do Marquês de Pombal, na altura do Marquês de Pombal, até à terceira expulsão, porque, como sabemos, as ordens religiosas em Portugal foram expulsas duas vezes. Os jesuítas têm o privilégio de terem sido expulsos três vezes, porque para além da expulsão dos liberais e dos republicanos, tem a de Marquês de Pombal. Mas é notável, ou seja, o que o Francisco mostra é que grande parte da decadência, enfim, cultural portuguesa, o facto de nós estarmos 200 anos, quando digo 200 anos é verdade, ou seja, bem, agora não tenho aqui à mão, pode ficar para uma próxima, mas nós estamos 200 anos atrasados no que diz respeito ao nível da alfabetização, um, versus países como, por exemplo, a Inglaterra, tá bem? Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Portanto, nós só no século XX é que alfabetizámos a nossa população. Os ingleses fizeram no século XVIII, mas grande parte se deve à expulsão dos jesuítas
que tinham enfim, não sei se posso chamar um monopólio, mas talvez seja mesmo isso, um monopólio, mas uma presença fortíssima na educação, um, até à expulsão pelo Marquês de Pombal. E pronto, E acho que o próprio Nuno Palma fala disso também. Acho que o próprio Fala, Nuno fala, fala, Palma fala. O Nuno tem Prazer, no que livro das também causas, as atribui causas nas do causas do atraso atraso português, português. refere isso, refere a expulsão dos jesuítas e, consequentemente, o descalabro do sistema de ensino E de sustentado ensino. pelos jesuítas É, também está muito e, interessante a e, análise o, do Nuno Palma. e a substituição pela escola dos nobres, em que, enfim, passámos de várias dezenas de milhares para Isso. poucos milhares de alunos ensinados em Portugal. Quer dizer, é absolutamente. Catastrófico. É Uhum. catastrófico o que aconteceu. E ainda hoje Hum, estamos Ainda hoje, atrasados. mas depois é engraçado como ele fala, como nestes dois regressos dos jesuítas, enfim, peço desculpa, no regresso, sobretudo depois do liberalismo, também fala muito sobre o Colégio de Campolide, onde os alunos participam da descoberta científica e as descobertas científicas de novas espécies não só pelos professores, mas pelos próprios alunos do Colégio de Campolide, hoje em dia a É Universidade nova? Nova de Lisboa, um dos polos, essas conversas científicas aparecem, surgem em revistas científicas internacionais. É engraçadíssimo. O Francisco, lá está, como disse há pouco, especializou-se, tem vários livros publicados sobre a presença dos jesuítas, enfim, ou melhor, a relação dos jesuítas, educação e Portugal. Recomendo muito, tenho alguns livros dele e pronto, louvo muito o trabalho dele e este, para quem quiser passar a conhecer e depois naturalmente comprar e ler os livros, este episódio do Café Sem Café vale muito a pena. Bernardo, qual é a tua sugestão? Minha sugestão, muito rapidamente, tínhamos esquecido quando comentámos o discurso do Papa ao corpo diplomático. Queria ter dito que estamos a gravar este episódio no dia a seguir à grande marcha pela vida que há anualmente em Washington. E o Papa escreveu uma carta a essa, pronto, para a organização da marcha, que depois foi tornada pública e que está no site do Vaticano, portanto também sugiro, e é um momento importante para termos esta causa da vida nas nossas orações, no momento em que nos Estados Unidos se discute o prolongamento do Obamacare e do Hyde Amendment, que, para quem não sabe, é um mecanismo legal que desde os anos 70 que limita o financiamento, ou na prática proíbe o financiamento ao aborto, e que foi mais ou menos contornado pelo Obamacare, e agora a administração Trump está a arranjar a forma de prolongar o Obamacare, e uma das coisas que está em cima da mesa é flexibilizar este financiamento ao aborto. Felizmente, J.D. Vance falou na Marcha pela Vida, que foi enorme, uma vez mais, e disse que a administração Trump era aliada da vida, pronto, embora existam estes sinais mais ou menos contraditórios, ter isto também presente na leitura do discurso e também nas nossas orações, para aqueles de nós que são católicos. Este ano é um ano importante, 2026 vai haver uma eleição nos Estados Unidos, e os republicanos querem manter o Congresso, enfim, muitas coisas estão em jogo, e todos estes equilíbrios eleitorais acabam por influenciar também as decisões que são tomadas, e esperemos que pronto, tenham a iluminação para tomar boas decisões. Mas a minha recomendação cultural, a Carta do Papa, naturalmente, mas um podcast que foi iniciativa das equipas. O Vasco é um histórico equipista, das equipas de jovens de Nossa Senhora, que é o podcast Mais 365, no fundo, eu diria que inspirado naquilo que o padre Mike Schmitz fez já há uns anos, e com grande sucesso, que penso que se chama The Bible in One Year, a Bíblia num ano. No fundo é um podcast que ao longo dos 365 dias do ano se leem algumas passagens da Bíblia, começando no início, no Gênesis, até ao último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Faz uma leitura breve, e 10, se calhar, minutos, 15 minutos. Depois, um padre, neste caso, no Mais 365, nos primeiros episódios tem sido o padre Miguel Vasconcelos, da Católica e das equipas de jovens também, e noutros episódios será o padre Francisco,
Francisco Molho, um padre de Beja que estuda Bíblia em Roma, se não estou em erro. E pronto, o Vasco hoje esteve a ler o livro de Samuel, se acharam graça a ouvir a Bíblia lida por alguém. Tem o Francisco, que é o host deste podcast, que todos os dias lê uma parte da Bíblia. Penso que ainda vamos no Gênesis neste momento, vamos no dia 24, portanto acho que é uma boa, para quem nunca tenha lido, ou para quem tenha lido e queira fazer agora uma leitura acompanhada da Bíblia com a reflexão de um padre a seguir e depois acaba com o Magnificat. Acho que é uma belíssima ideia das equipas de jovens de Nossa Senhora fazer isto em português, fazer isto em Portugal e fica aqui esta sugestão para quem possa fazer sentido. Bem-ajam, és-nos. Ao alto, equipas. Ao Alta Equipas. Muito bem. Então pronto, olha, Bernardo, obrigado. Foi uma boa conversa. A quarta destas conversas triviais. Voltaremos para uma próxima, se Deus quiser. E até lá, que as vossas vidas nunca deixem de ser uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.